Tô aqui em casa em São Paulo, tô de volta e depois de uma jornada aí pela Argentina e pelo Uruguai, é uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Como é que despencamos, né? Como é que a Pois gente é. despencou até Pablo Marçal? É importante dizer o seguinte: conversando aqui com as pessoas em São Paulo, eu me surpreendi, Camila, ao saber que o Guilherme Boulos não está muito falado, não está muito conhecido ainda entre as camadas populares. Como é que pode uma coisa dessa? A campanha do Boulos tem que se atentar para isso. Ele recentemente concedeu uma entrevista, né, para... Eu vi uma entrevista no Roda Viva, justamente. A Vera Guimarães, âncora do Roda Viva, interpelou o Boulos dizendo o seguinte: olha, essa segunda-feira ele deu uma entrevista para o Roda Viva, eu assisti a essa entrevista, e o Boulos falou o seguinte, foi interpelado no seguinte sentido: poxa, Boulos, você que é um camarada dos movimentos sociais, que mora na periferia de São Paulo, na Zona Sul, Campo Limpo, entre a população mais pobre, entre a população periférica, você está menos comentado e menos referenciado. Poxa, o Boulos tinha 13 segundos de campanha na última eleição municipal e chegou ao segundo turno contra o Bruno Covas. Ele se tornou o deputado federal mais votado do Brasil, do estado de São Paulo, e o segundo mais votado do Brasil. Não vou mencionar o nome do primeiro, porque eu tomei café da manhã agora há pouco. É difícil, viu, Camila? Mencionar o nome do primeiro é coisa muito dura, mas a gente fica muito triste pelo Brasil quando a gente se lembra desse tipo de coisa. Então a campanha do Boulos precisa se esmerar mais nesse sentido de circular pela periferia, de chegar até as pessoas, porque a campanha do senhor Pablo Marçal está, de fato, chegando até as pessoas via celular. Né? As pessoas chegam até esses vídeos e há comentários. Fazer a genealogia do Pablo Marçal é fazer a genealogia que o associa ao bolsonarismo, mas a um bolsonarismo... Gente, o bolsonarismo não é ainda o fundo do poço. É possível descer ainda mais baixo. Essa questão do coach de enriquecimento, essa questão da fragilização das pessoas em termos econômicos, políticos, sociais, porque os direitos trabalhistas vão embora, essa individualização dos problemas, se você não consegue ser bem-sucedido, a culpa é sua. E essa dimensão de associação religiosa a aspectos econômicos de teologia da prosperidade, a gente sabe que isso é uma receita para haver adesão, junto com as pautas hiperconservadoras, hipócritas, obviamente, ao bolsonarismo e agora ao Pablo Marçal, que consegue mostrar, dentro do próprio seio da extrema-direita, que pode sequestrar o capital político da família Bolsonaro para si, o que, obviamente, deixa o clã Bolsonaro apreensivo. Então, a mistura... Camila, devo dizer a você que eu não dava pala para a dimensão que eu vou chamar aqui de estúpida, para dizer o mínimo, de anarcocapitalismo. Mas hoje eu via que estúpido era eu de não dar pala para isso. Por quê? Gente, é uma mentira, é um engodo, mas a dimensão de que o Estado é um entrave, a dimensão de que a pessoa se faz por si só. Olha, há 2 semanas, quando eu saí do Brasil para fazer essa última viagem de vassoulé pela Argentina e pelo Uruguai, eu tomei um Uber, eu conversei com o motorista, e ele me falou várias coisas. Ele me disse que os motoristas de Uber estão com o Pablo Marçal, estão contrários ao Guilherme Boulos, porque o Guilherme Boulos, segundo ele, gostaria de taxar a Uber. Aí eu perguntei para ele: você não acha que a empresa deve ser taxada mais? Que a empresa deve pagar mais impostos? Que vocês têm que ter direitos trabalhistas? Vejam como a dimensão de um MBL da vida, essa lógica completamente falsa de um liberalismo para pessoas que não têm nenhum capital a não ser vender a sua força de trabalho. Como isso se tornou permeável para esse imaginário de um capitalismo que transforma as pessoas de trabalhadores em colaboradores e empreendedores. Ele falou: meu, o salário que a gente ganha em qualquer empresa é muito baixo. Eu prefiro trabalhar aqui, trabalhar 18 horas, 19 horas, mas eu ganho mais. E significativamente, em relação ao trabalho de superexploração do salário que o Brasil paga, é terrível. E eu falei para ele contou que tinha feito uma cirurgia de apendicite, ficou 15 dias afastado, não ganhou nada. Falei: a empresa para a qual você trabalha não teria que arcar com isso? Você não teria que ter direitos a um afastamento pelo INSS? Não te faltam esses direitos? E ele viu o Estado como entrave. Se nós não compreendermos que o autorreconhecimento ideológico dessa camada popular, uberizada, precarizada, está com a direita dita liberal, nós continuaremos a falar com recorte de classe quando a percepção, a análise política de classe, ela é anacrônica. Ela não é anacrônica em termos objetivos, ou seja, em como a sociedade se estrutura na desigualdade de classes, mas na percepção subjetiva, ela não está sendo a matriz mais importante para nós compreendermos o que forma uma convicção de voto ou uma convicção de autopercepção social. Então, a gente precisa atualizar as análises para perceber esses aspectos terríveis. Eu fiquei completamente estarrecido. Então, o anarcocapitalismo é a combinação de turbocapitalismo neoliberal, de ceifar direitos sociais, econômicos e políticos, e ao mesmo tempo a pessoa se vendo. Sei lá, o salário mínimo é 1,200 e pouco, então a pessoa ganha 5 conto, tendo que pagar tudo, desgaste do carro, pneus, motor, bateria, tudo. A pessoa paga tudo. Trabalha 18 horas por dia, se sente proprietária,
e disse, não, mas olha, se a Uber vai pagar mais, eu não vou pagar mais, eu também sou empresário. E quando eu falei pro motorista, eu sou trabalhador e você também. Ele falou, mas estou frequentando restaurantes melhores. Vocês estão percebendo, gente? O que esse tipo de vídeo falando sobre, não, você tem que pensar como rico. Isso é uma coisa que, para Camila, para mim e para vocês, é completamente esdrúxula. Mas as coisas não são assim. Quando nós não temos mais uma antítese política, econômica e de gramática do jogo político da esquerda. A esquerda é administradora das crises do capitalismo desde o colapso da União Soviética. Então, nós descemos até o Pablo Marçal, a gente despencou até essa figura política nauseante, justamente porque não há antítese para o capitalismo e a lógica aburguesada, olha aí, ao passo, o Roberto fala assim, ao passo que a nossa esquerda vai se tornando uma esquerda Rede Globo, a população se apega ao encanto da extrema-direita. A esquerda Rede Globo, digamos assim, também diz respeito às dificuldades que a esquerda tem para propor não há uma, a não ser retoricamente, em alguns grupos muito pequenos, não há uma superação do capitalismo, né? Não há uma proposta de superação do horizonte do capitalismo. Então, é muito sério. Eu fiz recentemente no meu canal, Camila, uma live falando por que a gente deveria votar no Guilherme Boulos aqui em São Paulo e evitar a eleição do Pablo Marçal. E eu falo aqui de São Paulo, não só porque eu sou de São Paulo, mas pelo fato de São Paulo ser a cidade mais rica do Brasil, nós temos uma eleição que antecipa pendências de 2026, já a partir de São Paulo. Então é muito sério. Se o Pablo Marçal conseguisse eleger prefeito, que nós certamente esconjuramos, pelo amor de Deus, ele se cacifa como candidato à presidência. A gente consegue imaginar algo assim? Gente, Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, Volodymyr Zelensky foi eleito na Ucrânia. São dois clowns, são dois palhaços. Vamos colocar aqui o termo sem inglês, que dá uma protegida. São figuras nauseantes. Por que uma figura assim não poderia ser eleita no Brasil? O Bolsonaro foi eleito.